Nossa, comecei essa dieta, mas eu tô me sentindo tão mal. Será que eu devo continuar? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante, que foi algo que quase me fez desistir da dieta por não entender muito bem o que estava acontecendo. Quando eu decidi fazer as mudanças na minha alimentação, eu não cheguei a fazer isso gradativamente, essas mudanças gradativas. Eu simplesmente tomei conhecimento de tudo que meu corpo precisava e a partir daquele momento eu excluí o que era prejudicial da minha alimentação e deixei apenas os alimentos que iriam me beneficiar. Só que nos primeiros dias, o meu corpo começou a dar muitos sintomas e sinais respondendo àquela nova alimentação que eu estava aderindo. Esses sinais e sintomas me fizeram questionar se eu realmente estava fazendo a dieta da forma certa, se eu tinha tomado uma boa decisão em mudar a minha alimentação. Então, num primeiro momento, eu até me perguntei se eu não deveria voltar aos hábitos anteriores, a consumir os alimentos que eu estava consumindo anteriormente. Só que aí eu tive a ação de começar a investigar, a pesquisar como é que o nosso corpo reagia a essas mudanças. Então, a partir desses conhecimentos, eu comecei a entender um pouco melhor essa dinâmica de como o nosso corpo reage. Nosso intestino, ele é composto por bilhões e bilhões de bactérias de diversas espécies, tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. E essas colônias, elas se alimentam basicamente do que nós colocamos no nosso corpo. Se eu estou colocando alguns tipos de alimentos, principalmente rico em açúcares, eu vou estar alimentando um determinado grupo de bactérias. Além de bactérias, o nosso intestino também é habitado por parasitas. Nós, o tempo inteiro, estamos em contato com superfícies contaminadas, com parasitas que estão em todas as partes. Então, nós temos esse contato e esses parasitas também habitam no nosso organismo. E eu passei a compreender também qual é o tipo de alimento que vai ou beneficiar essa vida intestinal, que vai ajudar eu ter uma saúde melhor, ou uma alimentação que vá favorecer esses outros micro-organismos que vão me trazer mais inflamações, mais doenças. Então, quando eu fiz essa mudança brusca, até um dia antes da mudança da minha alimentação, eu estava ingerindo alguns tipos de alimentos. Então, fiz a dieta, decidi retirar tudo e ter uma nova alimentação. O nosso corpo, os nossos micro-organismos que estão no intestino, eles vão sentir essa mudança. Então, eles vão começar a lutar por essa sobrevivência. Então, se eles dependem de açúcar, de alimentos muito processados, que favorecem aquela colônia a estar mais forte, eles vão enviar vários sinais para o nosso corpo pedindo aquele tipo de alimento. Então, quais são os sinais que geralmente a gente sente quando faz essas mudanças? A gente sente fraqueza, a gente sente dor de cabeça, o intestino pode soltar e você ter diarreia, ou então o intestino prender e você sentir essa prisão de ventre, não conseguir mais ter aquele intestino regulado como você tinha. E no meu caso, esses sinais e sintomas, eles apareceram nos primeiros 10 dias. Então, nesses primeiros dias, eu comecei a pensar se realmente aquilo estava fazendo bem. Então, foi a partir de entender melhor como é que funciona essa dinâmica da microbiota intestinal que eu compreendi, persisti na dieta e logo no final
pelo menos desses primeiros 10 dias, todos os sinais e sintomas sumiram. Então, se você tinha uma alimentação que fazia com que as bactérias ruins predominassem no seu intestino, quando você muda, você vai ter esses sinais e sintomas até que essas bactérias morram em grande parte. E os alimentos que você vai colocar vai favorecer as outras bactérias, as bactérias benéficas, a se proliferar, a se fortalecer, e até o final desses primeiros dias, pelo menos 10 dias foi o meu caso, o seu organismo, a sua microbiota intestinal está em uma fase de readaptação. Então, depois dessa fase, o seu corpo se adapta e você passa a começar a sentir os efeitos dessa nova alimentação. No meu caso, eu sentia muito cansaço antes de mudar essa alimentação. Eu tinha um cansaço excessivo, sono depois do almoço, muita vontade de comer doces. Então, isso eram sinais que esses micro-organismos, esses parasitas enviavam para mim para se manterem fortes, para se manterem vivos, para se manterem alimentados, porque quanto mais cansada eu me sentia, eu sempre recorria a esses alimentos doces para me dar um ânimo. Então, isso tudo alimentavam esses parasitas. Então, quando eu mudei, passei por essa fase de adaptação, eu comecei a sentir energia, eu não tinha mais sono após o almoço. Então, se você começou uma dieta, tá aí nos primeiros dias, tá apresentando vários sintomas e acha que deu tudo errado, que isso não vai funcionar para você, que tem que voltar para o mesmo padrão anterior, saiba que você está no caminho certo, tá? Não desista, faça o que estiver ao seu alcance para administrar esses sintomas. Se você tiver uma dor de cabeça, recorra a uma compressa. Se você estiver sentindo algum tipo de abstinência por doce, faça uma atividade física. Então, recorra a vários recursos que você pode ter para aliviar esses sintomas, porque tudo isso faz parte do processo. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Se você está tendo algum sintoma, comenta aqui que eu posso te enviar uma dica de como você faz para administrar isso. Se você tem dúvidas de como começar, qualquer dúvida a respeito do seu processo de mudança alimentar, também deixa aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!